Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar os amados irmãos para uma reflexão, mas antes eu quero lembrar aos irmãos que no mês de setembro nós levantamos ofertas, comemoramos e levantamos ofertas para missões nacionais. Então, meus irmãos, não se esqueçam de fazer a sua contribuição para missões nacionais. Nós vamos refletir sobre o tema O que viram em tua casa? E no texto de 2 Reis, capítulo 20, versículos 12 a 19, meus irmãos, nós temos uma história interessante da qual nós podemos tirar uma preciosa lição. Esta história envolve o rei Ezequias. Está escrito assim, 2 Reis 20, de 12 a 19. Naquele tempo enviou Berodaque-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata e o ouro e as especiarias, e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que disseram aqueles homens, e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: De um país muito remoto, vieram da Babilônia. E disse ele: O que viram em tua casa? E disse Ezequias: Tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu lhes não mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até ao dia de hoje será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, e ainda até de teus filhos, que procederem de ti e que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: E não haverá, pois, em meus dias paz de verdade? Ezequias, meus irmãos, depois que Israel se dividiu em dois, Israel e Judá, reino do norte e reino do sul, Ezequias foi o 13º rei em Judá e tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou por 29 anos, aproximadamente do ano 715 a 686 a.C. Na época do seu reinado, do reinado de Ezequias, Isaías era profeta em Judá. E Ezequias, na verdade, foi um excelente rei. Lá em 2 Reis, capítulo 18, verso 15, está escrito sobre ele: No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Dentre os seus feitos, os feitos de Ezequias, assim nós lemos nos versos 3 a 7 do capítulo 18 de 2 Reis. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele, texto que lemos já, não houve seu semelhante dentre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele,
e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Na época de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, por 2 vezes tentou invadir Judá, mas sem sucesso. E por que Senaqueribe não teve sucesso? A palavra de Deus explica, dizendo que é porque Ezequias levou o assunto ao Senhor. Então Ezequias não confiou na sua autossuficiência, não se sentiu autossuficiente e nem confiou na sua autossuficiência, mas levou o assunto ao Senhor. Uma excelente atitude, meus irmãos, exemplo que todos nós devemos seguir. Levar os nossos assuntos ao Senhor em oração, todos os nossos assuntos. Se nós precisamos de atendimento médico, então nós vamos ao médico, obviamente, mas antes de irmos ao médico é bom nós levarmos o assunto ao Senhor. Se nós precisamos de emprego, estamos desempregados, obviamente nós vamos sair em busca do emprego, vamos nos capacitar para ter um bom emprego, mas é bom que antes de tomarmos qualquer uma dessas providências, nós levemos o assunto ao Senhor em oração. E por aí vai, todas as nossas questões. É uma excelente atitude, um exemplo que nós devemos seguir. Ezequias fez isso. No entanto, Ezequias é mais conhecido pelo fato de Deus ter lhe prolongado a vida por mais 15 anos. Está lá em 2 Reis 20, de 1 a 11, né? Um determinado dia, Ezequias fica enfermo, muito enfermo. Deus manda o profeta Isaías avisar a Ezequias que era para colocar em ordem a sua casa, porque ele iria morrer daquela enfermidade. Quando Isaías vira as costas, Ezequias se vira para a parede, na sua cama ele se vira para a parede e ora a Deus, clama a Deus. E antes que o profeta Isaías saia de dentro do palácio, na porta do palácio, Deus fala com ele para voltar e dizer a Ezequias que estaria concedendo a ele mais 15 anos de vida. E Ezequias é mais conhecido por esse fato, o fato de Deus ter lhe prolongado a vida por mais 15 anos. Nós vemos então, meus irmãos, que Ezequias era um homem extraordinário, um homem aprovado por Deus e um homem abençoado por Deus. Mas, porém, entretanto, conquanto, homens extraordinários, homens abençoados e aprovados por Deus, não são imunes à possibilidade de errar, a possibilidade de pecar. E Ezequias, em determinado momento de sua vida, cometeu uma insensatez, a que está narrada no texto que nós lemos inicialmente. E a insensatez de Ezequias foi mostrar aos mensageiros babilônios apenas o que de material havia em seu reino, perdendo assim uma grande oportunidade de glorificar a Deus. Glorificou a si mesmo, ao invés de glorificar a Deus. Então, Ezequias, que era um rei modelo, caiu no mundanismo. Nessa ocasião, ele caiu no mundanismo. Os bens materiais que ele recebera da benigna mão de Deus, nesse momento, pareceram lhe valer mais do que a glorificação do Senhor. Então, só o que satisfazia o seu orgulho carnal é que foi mostrado. A bondade, a graça e a misericórdia do Senhor haviam sido esquecidas. Que diferença é isso, meus irmãos, daquela senhora idosa que morava no pátio da igreja, a quem o prefeito da cidade solicitou que lhe mostrasse o templo que estava sendo construído, um templo bonito, um templo magnífico que estava sendo construído.
E essa senhora lhe mostrou o templo, como fora solicitado, mas também não se esqueceu de mostrar ao prefeito a glória de Deus em sua palavra. O prefeito não saiu dali sem ouvir a palavra de Deus e sem receber uma oração. Que diferença, meus irmãos, essa atitude de Ezequias do apóstolo Paulo, que confessou em nada ter a sua vida por preciosa, contanto que cumprisse a carreira que Deus lhe propusera, conforme nós lemos lá em Atos capítulo 20, verso 4. E que diferença enorme de Jesus, que, embora sendo Deus, não usou isso para sua própria vantagem enquanto homem. Pelo contrário, esvaziou-se, humilhou-se a si mesmo e fez-se servo de todos, conforme lemos em Filipenses 2, de 5 a 8. Mas, meus irmãos, obviamente nós não vamos ficar aqui apedrejando Ezequias por causa do seu erro. Como eu disse no início, ele era um homem extraordinário de Deus. E mesmo homens extraordinários não estão imunes de errar, não estão imunes de pecar. Então não vamos ficar apedrejando Ezequias. Apesar de tudo, ele foi um grande rei nas mãos de Deus. E o que nós devemos fazer é tomar esse erro de Ezequias apenas como referência de algo a ser evitado. E então, pensando assim, nós devemos nos perguntar, você deve se perguntar, nós devemos nos perguntar, o que veem as pessoas quando vão à nossa casa? O que veem as pessoas quando olham para a nossa vida? E também o que veem as pessoas quando vêm à nossa igreja? O que é que nós mostramos às pessoas? Em 2 Coríntios 4, de 5 a 7, Paulo diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse texto, meus amados irmãos, mostra o que as pessoas precisam ver em nós e como nos devemos comportar. O que as pessoas precisam ver em nós? As pessoas precisam ver em nós Jesus. Nós precisamos apresentar às pessoas as boas novas de Jesus. Nós precisamos apresentar às pessoas a glória de Deus e não a nossa própria glória. E nós devemos nos comportar como o que de fato somos. E segundo esse texto aí, nós somos vasos de barro. E assim nós devemos nos apresentar, para que a excelência do poder seja de Deus e a Ele, Deus, seja dada a glória. Nos versos 16 a 18, meus irmãos, do nosso texto inicial, o profeta Isaías apresenta a Ezequias quais seriam as consequências da sua insensatez. E as consequências não seriam para o tempo de Ezequias, seriam para depois do seu reinado. Acontece, meus irmãos, que Ezequias, quando ouve da boca do profeta Isaías essas consequências, e ouve que as consequências seriam para depois do seu reinado, Ezequias nem confessou o seu pecado para ver se Deus mudava o castigo. E não, ele satisfez-se em desfrutar ele mesmo a paz pelo resto dos seus dias. Os que viessem após ele, que se virassem com aquele castigo de Deus. E o que Isaías predisse se cumpriu nos dias em que Nabucodonosor reinou sobre a Babilônia. Você pode ver isso no livro do profeta Daniel.
mais especificamente capítulos 1, versos 1 e 2 e 5, versos 2 e 3. Então, houve consequências. Por quê? Porque o pecado, meus irmãos, traz consequências, principalmente quando nós não o confessamos. Então, o que as pessoas têm visto em sua casa? Quando as pessoas vão à sua casa, o que é que você mostra para as pessoas? E mais importante, o que as pessoas têm visto em sua vida? A glória de Deus ou a sua própria glória? Tem visto a Jesus ou tem visto as suas próprias virtudes pessoais? E também o que é que os teus filhos, se você os tem visto em sua vida? Que nós, meus irmãos, possamos pensar seriamente nisso. Quando as pessoas olham para nós, o que é que elas enxergam em nós? O que é que elas veem em nós? O que viram em tua casa? O que viram em tua vida? Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que o Espírito de Deus possa aplicar a sua palavra aos nossos corações. Amém.